Bom que você está aqui. Eu fiquei pensando que nós somos muitas coisas, né? Temos responsabilidade na casa, né? Se você não é mãe, você é filho, irmão, tia, parente. Temos nossas responsabilidades na sociedade, vizinho, trabalho. Mas nada disso faz sentido se nós não temos Deus, né? Se nós não temos a essência da vida, que é estar na presença de Deus. Amém? Então, que bom que você está aqui nessa noite. E eu gostaria de convidar os irmãos para fazer uma oração, para nós darmos continuidade. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, porque nós acordamos hoje, Senhor, porque estamos aqui. Muito obrigado, Deus, por mais uma chance, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, por tudo. E agora nós vamos falar sobre a tua palavra. Que nós possamos estar com o nosso coração voltado a Ti, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais. Que nada nos disperse, Pai. Que nós possamos estar totalmente voltados para o que o Senhor tem a falar a cada um de nós nessa noite, como o Senhor já está falando desde o início desse culto. Te agradecemos em fé por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? E o tema dessa mensagem hoje eu gosto de dar um tema, porque, para quem não sabe, eu sou professora, né? Então, aí, assim, é o objetivo da aula, é o objetivo do culto. E o tema de hoje Deus pode mudar o curso das coisas. Você crê nisso? Deus, ele muda o curso das coisas e a Bíblia ela está recheada de cursos modificados, né? E eu creio também que Deus mudou já o curso da sua vida em algum momento, né? Se você está aqui nessa noite e você parar para pensar um pouquinho, você pode até dizer o exato momento em que tudo mudou. Que você falou assim, aconteceu tal coisa, você recebeu uma ligação, você recebeu um convite para vir à igreja, um vizinho falou alguma coisa, algo aconteceu que se não tivesse acontecido, Deus não tivesse mudado o curso da sua vida, o que você estaria fazendo nessa quarta-feira à noite? Muitos de nós não estaríamos aqui, né? Mas Deus é fiel e Ele tem amor por nós e por isso nós estamos aqui, graças à misericórdia de Deus. Então, Ele muda o curso das coisas. Então, que você tenha isso na sua mente nesta noite. E Deus, Ele é Deus. E Ele é inexplicável. Então, muitas vezes acontecem coisas que são instantâneas, né? Eu conheço pessoas, eu tenho testemunhos de situações que mudaram depois da oração. Falou amém, o telefone tocou, a pessoa foi curada, algo aconteceu. E tem situações que levam tempo. E esse é o inexplicável de Deus. Mas Deus, Ele é fiel. Amém? E Ele é poderoso e Ele pode sim mudar o curso de todas as coisas. E hoje eu gostaria que os irmãos abrissem Daniel. Eu gosto muito do livro de Daniel porque Deus mudou o curso aqui inúmeras vezes. E a Bíblia, ela é muito antiga, mas ela é muito atual, né? Deus é tão maravilhoso que tudo que foi escrito há anos atrás por outras pessoas se baseia em tudo que nós vivemos hoje, em 2022, e que se Jesus não voltar, em 2023, e assim por diante. Lá em Daniel 2, acontecem diversas situações, e eu vou resumir uma para vocês. Só um minutinho, queridos. Daniel 3. Depois eu vou ler o 2, mas primeiro o 3. E aí, Daniel, eles já estão na Babilônia aqui. E tem um rei lá com um nome bem fácil, Nabucodonosor. Um nome bem comum, né? Acho que só esse rei tinha devia ter outros naquela época, né? Mas ninguém tem esse nome hoje em dia. Pelo menos eu não conheci ninguém com esse nome. E esse rei, ele faz uma estátua de 27 metros. Eu tenho 1,80 m, mas brincadeira. Eu tenho 1,5 m. Então é bem maior, muito maior. Pensa assim,
30 vezes a Maiara, bem alto. E de largura, ela tinha 2,70 m. 2,7 m. Não posso falar coisas aqui que não é, né? De largura. E ele falou assim que, quando tocasse lá os instrumentos, era uma estátua deles, tá, queridos? E as pessoas tinham que se prostrar e adorar a estátua dele. E aí houve rumores de que os judeus, eles estavam na Babilônia nessa época, eles não estavam se prostrando. E aí o rei manda chamar 3 camaradas que também tem um nome bem facinho. Aí nós vamos ler o Daniel 3,19, que diz assim: Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Então, aqui, quem não se prostrasse iria ser jogado nessa fornalha. E ele ficou tão irado que ele mandou aquecer 7 vezes mais. O 20 diz assim: deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e as outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram os 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam: olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo e sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governantes e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de seu cabelo havia chamuscado e suas roupas não estavam queimadas. Nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou um anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importa a raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Até aí, irmãos. Essa história é uma história um tanto quanto conhecida, né? Se você cresceu no meio cristão, eu já vi, assisti, ouvi na historinha e tudo mais. E a gente cresce ouvindo e parece uma história, né? E a gente não tem a dimensão da loucura que é isso aqui, né? É uma coisa assim, fora da realidade. Eu me lembrei de uma vez que o meu avô, há muitos anos atrás, meu avô Joaquim, ele veio aqui na minha casa e ele fumava. E aí eu falei assim: vô, se a gente tentar queimar meu cabelo, será que queima rápido? Acho que a minha mãe e meu pai nem sabem disso, vai ficar sabendo agora. E meu avô já está com Deus, então não vai levar bronca, só eu mesma. E aí, gente, quando ele acendeu o fósforo, chegou perto do meu cabelo, não deu tempo da gente pensar. Fez, queimou. Só de chegar perto da chama. E eu falei: gente, imagina esses 3 homens, né? Se os soldados que jogaram eles na fornalha morreram.
E eu fiquei pensando, né? E eu imaginei assim que eles deviam ter muita intimidade com Deus, a ponto de não ceder, a ponto de falar, não vou adorar e não vou adorar, porque a Bíblia relata os três. Mas com certeza teve judeu que adorou, né? Porque, vou morrer para a fornalha. E eu me lembrei daquele versículo que está lá em Mateus, se os irmãos puderem abrir lá, em Mateus 5, 37. Mateus 5, 37. Que diz assim: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. E nós estamos vivendo em um tempo que constantemente nós temos que nos posicionar, né? Porque hoje o natural é o certo é errado e o errado é certo, né? Quem faz o certo é anormal agora, né? Que o errado virou certo, o certo virou errado. E nós temos que nos posicionar, porque isso aqui acontece desde sempre. Desde sempre, há autoridades, há momentos na nossa vida, há situações que vêm para nos enfrentar de frente e dizer: você vai ser firme? Você vai continuar? Você vai prosseguir? E eu imagino que esses três moços com nome bem diferente, tem até o Abidnego aqui, eu tenho que prestar atenção para não falar Abidnegro, porque a língua até enrola. Eles deviam conhecer muito a Deus, ter intimidade com Deus, deviam ser pessoas que oravam, que buscavam a Deus. Eles eram amigos de Daniel, então eles não chegaram a essa prova fraquinhos. Eles estavam fortes, né, em Deus. E aqui eu me lembrei de uma frase que eu já falei várias vezes, nós já ouvimos no nosso ministério muitas vezes, que é a frase do princípio e valor, né? Que o princípio e o valor é inegociável. Se aquilo é um princípio para você, se você está vivendo uma situação, seja na sua casa, no seu emprego, no seu dia a dia, que fere o seu princípio, fere o seu valor, isso é inegociável. Se você tem um filho, você vive negociando, né? Então, com o filho, o que você negocia? Negocia, por exemplo, uma hora de brincar, negocia um casaco vermelho com um casaco preto, qual que você quer usar hoje. Agora você negocia tomar banho. Vamos negociar, hoje você quer tomar banho? Não? Então tá, fica fedido. Você negocia deixar de alimentá-lo? Mãe, hoje eu não quero comer nada, nada. São coisas que nós não negociamos, escovar o dente. Você tem que zelar pela higiene do seu filho, então não é um valor, um princípio que você não pode negociar com ele. E outras coisas são negociáveis. E os nossos princípios, os nossos valores em Deus, nós não podemos negociar. Não podemos ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Quem estava aqui no culto que eu falei da historinha do muro, esses dias até saiu um meme na internet, né? Da moça falando, né, que o muro era deles. Então, para quem não sabe a história, tinha lá o muro, e aí tem a pessoa em cima do muro, e de um lado tem os anjos, e do outro lado tem os demônios. E aí os anjos, né, o pessoal do bem fica, vem, pula para cá, vem para cá, nananã, insiste. E o outro lado não insiste. Eles perguntam, por que vocês não insistem? E eles falam, porque o muro é nosso. Então, se você está em cima do muro, é como diz aqui, seja sim, seja não. O que foge disso é do maligno. Então, eu creio que eles viveram essa situação porque eles tinham esse sim no coração deles, né? Porque quando chegou a hora da prova, eles foram sim, nós vamos até o final, é isso. Claro que hoje em dia não tem alguém com uma fornalha lá fora, né? Cheio de fogo, apontando para nós. Mas nós temos situações, né? Nós temos duas situações. Ou, às vezes, nós entramos em uma batalha, em uma guerra, por nos posicionarmos, né? Quem trabalha fora e fora do meio cristão, porque, às vezes, Deus nos privilegia de trabalhar em um lugar com pessoas cristãs que têm a mesma língua. Mas, às vezes, a gente tem que se posicionar no trabalho, às vezes a gente tem que se posicionar na família, né? Nós temos que nos posicionarmos com os nossos filhos,
em relação a escolas, a festas. A Kátia, ela vai fazer uma aula semana que vem sobre o Halloween. Então, se você puder, não deixe o seu filho faltar. Porque tudo isso está lá fora. E a gente não pode negociar, não pode achar que é uma festa legal, que é uma coisa bonitinha, que tem doce, vamos falar. Não é isso, a gente tem que saber o princípio e o valor que a gente vai passar para o nosso filho. E nós não podemos negociar isso, porque são as vidas deles. Então, nós temos sim que muitas vezes ser sim ou não. Não podemos negociar. E, às vezes, também a nossa situação é diferente. Às vezes, essa fornalha não é na questão de nós nos posicionarmos. Às vezes, nós estamos como eles também estavam. Vocês acham que eles estavam tranquilos? Vamos para a fornalha? Você está com que roupa? Você está de amarelo, vai ficar bonito na fornalha. Vocês acham que eles estavam assim? Eles poderiam não falar nada, mas com certeza eles queriam sair correndo. Eles deviam estar, meu Deus, me livra, meu Deus, me livra, meu Deus, me livra. Desce água do céu, não sei. Eles deviam estar implorando por Deus. E muitas vezes nós estamos assim também. A gente fala, Deus, eu estou vendo, não vai dar certo. Me ajuda, venha ao meu favor. Me socorre, faz o extraordinário, que o telefone toque, que aquilo aconteça. E às vezes, irmãos, o milagre não vem nessa hora. Para eles, o milagre não foi ser livrado da fornalha. Para eles, o milagre foi justamente estar no fogo. E às vezes nós pensamos assim, que Deus vai nos livrar, que Deus vai curar instantaneamente. Deus pode fazer tudo isso, que Deus pode libertar. Pode fazer tudo isso. Mas Ele também pode estar conosco no milagre. Como ele esteve aqui. Eles não estavam sozinhos. A Bíblia deixa bem claro que tinha alguém com eles. E eu fiquei pensando, gente, imagina esse povo estar na fornalha, não se queimar, e ainda ter um anjo lá. Acho que o anjo chegou e falou, gente, tranquilo. Ninguém vai ficar queimado. Deus está aqui com a gente. Imagina que coisa sobrenatural. E Deus, ele pode realizar um milagre dessa maneira. Não é como nós imaginamos. Às vezes o milagre, o sobrenatural de Deus, ele vem justamente no momento mais difícil. E eu não entendo os planos de Deus. Mas às vezes a cura, a libertação, a restauração, ela vem no processo de literalmente passar no fogo. Passar dentro da dificuldade, como aconteceu, com o pastor. Ele foi curado? Foi. Instantaneamente? Não. Ele falou, se o Senhor for comigo, ele literalmente foi para a fornalha com Deus e foi curado. Mas é o processo. Quantas pessoas aqui já viveram milagres dessa forma? E estão vivendo, Então, que nós possamos ter essa fé em Deus. Eu fiquei pensando, gente, o Deus que estava lá na fornalha está aqui nessa igreja. Acordou com você hoje, foi para o seu trabalho. E a gente não tem essa dimensão da magnitude de Deus. Muitas vezes a gente vê Deus muito limitado. Como eu, como você. Então, se Deus... Aqui a Bíblia diz que eles nem cheiraram fumaça. Quando começou o culto, estava um cheiro de churrasco lá fora. Nem churrasco eles cheiraram nada. Imagina, se você vai a um lugar que tem fogueira, as mulheres, você lava o cabelo, o cheiro não sai. Aquilo impregna, que você fica a semana inteira, parece que você foi na fogueira. E aqui a Bíblia diz que nem um fio de cabelo foi queimado e nem cheiro de fumaça eles tinham. Porque Deus, ele faz a obra por completo. E aqui não só os livrou, como mostrou também que Deus é o único Deus do impossível. É o único Deus que pode fazer o milagre. E esse Deus, ele está com a gente. Ele está com você. Então, se você tem uma situação, se você tem algo, Deus, ele é poderoso para mudar o curso da situação a qualquer momento. E se ele não mudar instantaneamente, ele vai com você. Então, se você está passando por um momento difícil, fala, Deus, eu não aguento mais a situação. Eu não aguento mais essa doença. Eu não aguento mais esse trabalho ou a falta do trabalho. Eu estou precisando. Eu não aguento mais esse professor, essa escola, eu não sei. Mas você convida a Deus, fala, Deus, se o Senhor não me livrou disso, entra comigo. E aí nada vai te acontecer.
Você vai passar, Deus vai te ajudar. Se vier o fogo, ele deixa você sequinho. Se vier a água... Não, se vier o fogo, ele não te molha, né? Vocês entenderam. Se vier água, ele te seca. Então, Deus vai com você, irmãos. E é Ele que está com a gente. Ele muda o curso das nossas vidas. E é que eu sei que se a gente abrisse para testemunho, todo mundo tem um testemunho para contar de como Deus mudou o curso da sua vida. Amém? E Deus pode continuar fazendo isso. Basta nós crermos. Amém? Porque eu fiquei pensando, eu falei, Deus, o Senhor entrou lá na fornalha. O que é o meu problema? Né? Quando eu tenho um problema, eu sempre penso em coisas bem uau. Eu falo, Deus, o Senhor abriu o mar, o povo passou no seco. No seco. O que é, sei lá, meu probleminha aqui em casa? Então a gente tem que pensar que esse Deus do sobrenatural não é o Deus da Bíblia. Ele é o nosso Deus. É o Deus que está com você. É o Deus que você crê, que você confia. Então, se você pedir com fé, ele vai acontecer, ele vai fazer. Da maneira dele. Ai, Maiara, mas faz tempo. Eu também tenho várias coisas na minha vida que eu clamo a Deus ainda. Mas enquanto não aconteceu, ele está comigo na luta. Não me abandonou. Se jogar na fornalha, ele vai. Se tirar da fornalha, ele vem. Esse é o Deus que nós servimos. E, se você veio aqui nessa noite... Saiba que Deus já está com você no seu problema. Amém? Eu creio que Ele sabe o que nós passamos, né? Mas Deus, Ele se agrada que nós nos abrimos com Ele, né? Fala, Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. E esses homens, eu tenho certeza que eles clamaram a Deus. Porque não é possível que uma pessoa está indo para a fornalha... E falar, eles sabiam que Deus ia fazer desse jeito? Não. Ele não sabe como Deus vai fazer, que nem eu não sei como Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei como Deus vai fazer na minha vida. E você já se pegou pensando em como Deus vai fazer? Eu sou bem melancólica. Então eu penso bastante. Aí eu fico imaginando vários planos que Deus poderia resolver. Aí quando eu oro, eu termino de orar e eu penso, ó Deus, poderia ser assim. A fulana podia fazer tal coisa. Ou poderia ser assim. Aí eu fico dando ideia para Deus. E quando acontece, gente, tem nada a ver com o que eu pensei. E o que eu pensei é tão pequeno, tão natural. E Deus faz, Ele faz além. Assim como Ele fez aqui, né? Eles não só não foram queimados, eles não tinham vestígios nenhum de queimado. De nada. Imagina esses homens, que tinham os deuses dele, vendo aquilo... Um ser humano no meio do fogo saiu, imagina que eles, se fosse hoje, todo mundo ia ficar assim, né, com o celular. Gente, estamos aqui, não estão sendo queimados. Vou ver se tem cheiro. Ah, não tem cheiro, não tem cheiro. Gente, surreal. Posta aí, vamos abrir uma live. É assim, hoje em dia é assim, né? Então, antigamente, eles deviam ficar assim, não, vamos cheirar esse povo, vamos ver o cabelo. Gente, não cheira. Então, essa magnitude de Deus, né? E Deus fez com eles... Creia, queridos, que Ele pode fazer com você. Porque o nosso problema, não existe problema grande, não existe problema pequeno. Existe um Deus poderoso e um filho com fé. Você tem fé em Deus? E Deus, Ele muda qualquer curso. Eu tive uma experiência ontem com Deus, vou contar para vocês. Ontem, eu falo, né, um pouquinho. Fico com sede. Ontem... Eu estava no lugar que eu trabalho, né? E eu estava lá andando e tal. E aí, graças a Deus, o lugar que eu trabalho, a gente tem essa liberdade de orar. E aí aconteceu um problema. E eu trabalho na direção, na coordenação lá com as meninas. Aí aconteceu um problema. E aí eu falei para a diretora, vamos orar? Ela falou, ai, vamos. E assim, na sala da direção mesmo. Dá a mão e vamos orar. Eu, a outra coordenadora e a diretora. Aí a gente orou. Gente, a gente terminou de orar, terminou. O WhatsApp tocou, da diretora. Com a resposta. Ela falou, a diretora, ela falou assim, não. Não, gente, senta que eu vou contar uma coisa pra vocês. Senta todo mundo. E a gente, ai meu Deus, deu problema. Ixi, agora orou, piorou. Piorou tudo, piorou. E ela falou assim, vocês acreditam? Aí ela leu a mensagem. A gente não tinha palavras, a gente ficou assim, ó. Aí a gente falou o quê? A gente tem que agradecer a Deus, porque foi mérito nosso? Não.
mas foi para a honra e glória de Deus. Era uma coisa, nossa, sobrenatural, que ninguém poderia... Não. Mas Deus, ele se alegra em atender o pedido dos seus filhos. E ele fez isso com a gente ontem. E aí, depois que aconteceu tudo isso, a gente foi andar pela escola. E aí eu lembrei de uma cena. Na verdade, eu nem lembrava mais disso. A minha mãe que me lembrou esses dias. Que eu já fui a essa escola uma vez e já tive uma proposta dessa escola. E eu falei que não, na época não dava, eu falei que não, tal. E a gente entrou numa salinha, não sei se minha mãe vai lembrar, do lado da escada, assim, era uma salinha comprida. Hoje a escola é diferente. Nessa salinha é um almoxerifado. Sabe aquela casa que tem um quarto da bagunça? É esse quarto. Eu nunca entrei lá até então. A hora que eu entrei, eu falei, gente, aqui... Imagina a professora. Eu falei, aqui tem tudo. Tem EVA, tem pano, tem tecido, tem cano. Porque a professora viaja, né? Já vi tudo que pode usar, né? Ela falou, Mayara, mas com calma, tá? Não é tudo seu. E aí, quando a gente entrou, e a gente começou a fazer outras coisas para fazer esse projeto do WhatsApp que deu certo. E aí, lá dentro daquela sala, Deus me lembrou. E eu falei, gente... Porque às vezes a gente fala assim, ó, que Deus, ele muda o curso das coisas. Isso, sei lá, faz uns 8 anos. Eu não lembrava. E eu estava literalmente na mesma salinha, fazendo o que Deus quer que eu faça agora, não o que eu fizesse há 8 anos atrás. E eu já tinha pensado nessa palavra, e Deus falou, Deus muda o curso das coisas, não porque, eu sou boa, você é bom. Não, queridos, a gente não é nada. Sabe o que é nada? Se Deus falar assim, vai acordar hoje não, você não acorda. Se Ele não te der o sopro da vida, o ar, porque você não pensa para respirar. Você está pensando aí que você tem que respirar? Não, é Deus que faz isso por você. Ele te dá o sopro da vida. E Ele tira a hora que Ele quiser. Então, nada é mérito nosso. Nada é porque nós oramos, porque nós conseguimos. Então, é você e Deus. E se alegre em pedir as coisas para Deus. Como ontem Deus respondeu lá a nossa mensagem, como Deus livrou eles do fogo, como eu gosto de lembrar que uma nação, não foi uma pessoa não, uma nação passou em terra seca, no meio de um mar, o que Ele não pode fazer por você, querido? Nós só temos que crer. Temos que ter fé. E hoje em dia, com tudo que acontece, é muito fácil a gente ficar preso no ruim, né? Do que, meu Deus, será que vai dar certo? E agora a gente está vivendo um tempo de eleição, e a economia, e o emprego, e não sei. Nada nos abala, porque quem governa a nossa vida é Deus. Amém? E Ele continua fazendo. Só para encerrar, nós vamos lá em Daniel 2, 21. Ai, poxa vida. Quem tem uma versão aí, Almeida? Porque essa versão que eu tenho não fica muito legal. Então, o Sebastião levantou a mão e ele é um homem... Deus o agraciou com uma voz bem forte. Você consegue ler para nós, Sebastião, por favor? É o 2, 21. Amém, obrigada. Então, a versão diz que é Ele que move o tempo. Tem uma versão que diz que é Ele que move as estações. Ou seja, se a folha da árvore cai na estação certa, não é porque a natureza, é porque Deus fez assim. Se todos os dias você acorda e tem claridade, é porque Deus mandou o sol se levantar. No fim do dia, ele se põe. E tudo isso acontece por quê? Porque Deus é Deus. Então, que nós possamos estar com o nosso coração nele, a nossa confiança nele. Se todos os dias o mundo inteiro se move pela palavra de Deus, a nossa vida está na mão dele. E se vier a dificuldade, como todo mundo tem, o problema, a enfermidade, o que vier, Deus, ele entra com você. E ele vai com você, ele não te abandona. Não importa a situação, se para você é impossível... Para Deus,
Apenas uma palavra e tudo pode mudar. O curso pode mudar. Basta nós crermos, termos fé. Enquanto não muda, nós vamos confiando em Deus e acreditando e pedindo para Deus: vai comigo, Senhor. Entra comigo nesse emprego. Agora eu vou em tal lugar, vai comigo. Enquanto não se resolve, vai comigo, anda comigo. Senta comigo. Teve uma época na minha vida que era meio maluco, mas eu estava tão assim que eu não colocava a bolsa no banco do lado quando eu estava dirigindo. Porque Deus estava lá, entendeu? Aí, na minha cabeça, eu pensava: eu pôr a bolsa em cima de Deus. Ou pôr no chão, né, no canto. E assim, é porque é tão... Você fala: vamos comigo, senta aqui do meu lado, entra aqui no meu emprego, agora eu vou fazer comida, vai comigo. Então, Deus, Ele está com a gente. E Ele é o mesmo Deus desde o princípio. É o Deus que disse: haja luz e formou tudo. É o Deus que habita no seu coração. Não está distante de nós. Amém? Eu vou convidar, então, o grupo de louvor, por favor. E a você a ficar em pé, quem puder, para nós orarmos. E se você precisa, nesta noite, que Deus mude o curso em alguma área da sua vida, em alguma situação da sua vida, tenha fé que isso pode acontecer nesta noite. Você crê? Deus pode fazer o impossível acontecer. Ele pode agir no seu trabalho, Ele pode mudar a história da vida de alguém da sua família, a sua história. Ele pode curar, pode libertar, Ele pode quebrar maldições, coisas que estão há gerações atuando na sua família. Deus tem poder, queridos. Basta nós crermos, pedirmos com fé. Ele é um Deus do impossível. Para Ele nada limita. E Ele pode mudar o curso a qualquer hora. Amém? E eu vou convidar você, porque eu creio que a gente tem que agir em fé. O reino espiritual, ele se move pela palavra, pela nossa fé. Então, se você precisa, nesta noite, que algum curso da sua vida seja transformado, você precisa que Deus entre e mude a direção, ou dê uma direção, ou você está passando por um problema muito difícil, e você fala: Deus, eu estou sem forças, mas enquanto eu vou passar, o Senhor vai comigo. Assim como o Senhor esteve naquela fornalha e nada de mal os atingiu, o Senhor vai comigo e a vitória vai ser certa em nome de Jesus. Então eu convido os irmãos a vir, ter um passo de fé e vir aqui na frente. Não é pra gente ver, não é pra gente mostrar nem nada. É você e Deus. Você que sabe da sua vida, da situação. Deus te conhece. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos ter fé. Precisamos mostrar que nós nos posicionamos em Deus. Nos posicionamos naquele que é fiel para cumprir. Naquele que é poderoso para curar. Naquele que é poderoso para libertar. Não em homens, não em pessoas. Mas naquele que pode fazer o impossível na nossa vida. Em nome de Jesus. E enquanto o grupo estiver cantando, faça a sua oração. Clame a Deus pelo seu impossível. Peça a Deus que mude o curso da história da sua família. Mude o curso da história das pessoas que você conhece. Mude, transforme vidas, restaure vidas. E enquanto o grupo estiver louvando, você vai orando. E eu vou convidar o pastor, os presbíteros. E nós vamos orar por você também. Nós vamos agir em fé juntos. Amém?